Bom dia a todos. Bom dia, doutor Sidney, principalmente. Agradeço o convite do Conselho Federal de Medicina. Depois de 40 anos sendo médica brasileira, eu cheguei a Brasília e cheguei à sala do Conselho Federal de Medicina, e todo mundo que me conhece sabe que há 40 anos eu trabalho com crianças e adolescentes no Brasil, passando por todas as situações de risco e principalmente a violência. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer um resumo do resumo possível, porque o tema da violência e o papel das mídias é realmente muito provocativo. Então, vamos começar falando algumas coisas que são óbvias, porque é importante que nós estejamos no Conselho Federal de Medicina e falamos a primeira pauta: saúde é vida. E saúde é vida de crianças e adolescentes. Num país como o Brasil, que a metade da população é crianças e adolescentes, nós não entendemos como se mata crianças e adolescentes. Esta é a primeira pauta. Criança e adolescente passam por todo um processo de crescimento, desenvolvimento e maturação e têm direitos à vida, direitos à saúde, direitos a comer, a brincar, a serem felizes, a terem acesso à saúde. E isso é durante 20 anos, não é só durante o período pré-eleitoral, quando políticos colocam crianças e adolescentes no colo, ou quando a mídia, de repente, percebe que crianças e adolescentes existem. Então, viver não é adquirir doenças, viver é investir em saúde. E não se existe violência e abuso. Violência e abuso é uma doença adquirida. 20 anos de crescimento e desenvolvimento. E isso aqui é um resumo, se eu consigo fazer um resumo num slide de toda a violência que as crianças e adolescentes brasileiros sofrem nesse país. Então, nós estamos falando não só de violência e maus tratos, do abandono, da falta de comida, do bullying na escola, dos conflitos armados, e o Rio de Janeiro é um exemplo todo dia, da violência sexual, e a doutora Ana vai falar mais sobre as formas de toda essa violência, mas principalmente a negligência, que junto com o abandono vão ocupando também a parte da mídia. E nós estamos falando, então, de toda a exploração sexual e de pornografia, e vamos chegar ao abuso da internet e tudo isso que vai acontecendo, que nós chamamos o estresse pós-traumático. E quando a gente fala assim, não, mas a criança e o adolescente brasileiro não aprendem, como não aprendem? Eles têm toda a capacidade cerebral e mental para aprender. Quais os problemas nas escolas? São crianças e adolescentes traumatizados pelo tiroteio que ouviram na noite anterior. Então, a segunda pauta importante de dizer é que violência é crime. É crime, está em todas as leis, em todas as legislações nacionais e internacionais. Desde o Estatuto da Criança e Adolescente, há 27 anos, nós estamos lutando pelo Estatuto. E até a nossa Constituição Federal, no seu artigo 227, criança, adolescente é prioridade absoluta. Ainda tem prioridade absoluta. Qualquer prioridade já é absoluta. Nós estamos falando também da Convenção dos Direitos da Criança, no artigo 19, comentário geral 13, do qual eu tive a honra de representar o Brasil nesse documento. E até hoje nós não temos esse documento traduzido para o português e para o Brasil. Como? Omissão? Como é que é isso? Então, evidências científicas não nos faltam. Temos todas as evidências que essa violência atinge a criança e o adolescente e são os traumas.
temos os estudos internacionais, o ACE Study, Adverse Childhood Experience. Qualquer um pode ler do CDC americano. A síndrome do estresse pós-traumático e como ele vai acontecendo. E o Brasil é a mais alta taxa de violência e de assassinatos de crianças e adolescentes. Né? Então, vocês possam pegar qualquer estatística, ou o mapa da violência, que é a melhor estatística que mostra criança e adolescente, mata-se meninos adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil, a mais alta taxa, mais alta do que países em guerra. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos matando nossas crianças e adolescentes, isso é um genocídio social. Então, no Brasil nós temos, ou pelo menos no Rio de Janeiro, a síndrome da bala perdida. Quando um bebê intraútero morre por uma bala perdida, quem é o culpado? De quem é esse crime? É da polícia? É do traficante? É do Estado que não dá condições possíveis sociais para uma criança, um bebê intraútero morrer? A todo dia, no Rio de Janeiro, 7 escolas são fechadas por causa de tiroteio. De quem que é a culpa? Com certeza não é da criança. Existe um ciclo do silêncio sobre a violência. E a mídia faz parte desse ciclo, extremamente hipócrita, porque não se fala e não se pergunta as causas e as consequências sobre isso. Então, nós temos uma cultura da violência no Brasil e que perpassa as gerações. Então, vamos lá falar um pouquinho da violência nas redes sociais. São as redes de ódio, intolerância e como elas vão se propagando. Não se fala sobre saúde, não se fala sobre bem-estar, não se fala sobre qualidade de vida, não se fala sobre proteção, se fala sobre fel, se fala sobre destruição do outro, se fala sobre violência o tempo todo, de uma maneira extremamente hipócrita. Então, as redes de discriminação vão aumentando. Nós trabalhamos com o Comitê Gestor da Internet, o CGI, né? E temos 40% de redes de discriminação e ódio no Brasil. Isso para crianças entre 9 e 17 anos, que são expostas às redes de violência. 20%, nós estamos falando de milhões de crianças e adolescentes que já sofreram cyberbullying. E não só cyberbullying, mas bullying nas escolas. Então, como essa rede de ódio vai se propagando em imagens, em vídeos, e nós vamos produzindo, além do lixo, agora nós temos um lixo digital. Então, só para vocês terem uma dimensão, 1 em cada 8,5 segundos, um lixo digital é removido pelos próprios provedores das redes sociais, no caso, o Facebook. Então, as mídias, elas em si são reflexas uma das outras e se tornam, então, câmaras de eco. É como se a gente fosse gritando e esse grito se transformando num grito de dor, um grito de sofrimento de uma população. Então, e por que isso? A indústria de entretenimento, considerando todas as mídias, ela é a 5ª indústria mais poderosa no mundo. Então, nós estamos falando das petróleo, lógico, e nós sabemos o que aconteceu no Brasil, porque nós descobrimos o pré-sal. Então, petróleo, armas, drogas, e à tarde estaremos conversando sobre isso, a indústria farmacêutica que tenta curar tudo isso, e a indústria de entretenimento, das mídias, que tenta, entre aspas, distrair, né, através de filmes, videogames mais violentos. Então, isso aqui é um exemplo, por favor, é um vídeo de 2 minutos, desculpe, mas vocês irão serem impactados por esse vídeo. Não, volta o vídeo. Não.
Então, eu tentei, num vídeo de 2 minutos, mostrar uma coisa que não se consegue falar, que é a dor emocional, o abandono afetivo, que hoje em dia se multiplica pelas redes sociais. Quando pais, mães, governantes não têm tempo para olhar aquela criança, aquele adolescente que está crescendo, porque ele agora está ocupado, ou nos seus gabinetes, ou no seu trabalho, ou agora no seu telefone celular, ele não vê essa criança e esse adolescente crescendo, né? E eu gostaria de mostrar um vídeo só a mais, porque isso vai se tornando agora o que nós chamamos gamificação. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, é usar ídolos, enfim, dos desenhos animados, mas já mostrando uma mensagem violenta. Então, acabando, inclusive, o limite entre a infância e a vida adulta, mas já mostrando uma imagem violenta. Então, o próximo vídeo, por favor, é 1 minuto. Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? No! Go ahead. Make my day. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Here's Johnny. Say hello to my little friend! This is Sparta! He's looking at you, kid. I'm gonna make him an offer he can't refuse. From everything I see, has no respect for this person. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. It's pretty clear. Are you not entertained? Então, as redes de ódio e violência estão sendo usadas, inclusive por motivos políticos, não só lá nos primos do Norte, mas em breve nos primos do Sul e nos primos brasileiros. Então, esse é o alerta. Nós temos que ficar alerta. Nós temos que saber que, no momento, as consequências da violência vão perpassando as gerações, né? Falta o elo fundamental, aquilo que a gente não consegue colocar num dado estatístico, que é amor, que é afeto, que é respeito, que é cuidados, que é a paz, né? As interrupções das redes de proteção social, quando não se tem acesso aos serviços de saúde, quando não se tem acesso a um jardim, não se pode ir num jardim passear com uma criança, porque não existe segurança. Então, mortes desnecessárias, né? Então, o tempo todo, atenção negativa, discriminatória, depreciativa da criança, é o que Hannah Arendt já chamou de banalização do mal. E se perdeu vários milhões de pessoas numa guerra. E o Brasil se perde vários milhões de crianças e adolescentes numa guerra diária, porque existe o que nós chamamos a omissão, ou a dessensibilização, a banalização da violência. A gente não percebe, como a gente não percebe que tem um estatuto da criança e adolescente, como a gente não percebe que essa criança tem direito à vida. Então, medos, traumas, sofrimento, dor se propagam pela rede, se propagam pelas escolas, e nós vamos estar discutindo isso aqui, se propagam, inclusive, pelas famílias. Existe, então, um aumento exponencial dessa violência, levando ao caos social, e a lei do mais forte, que é a ruptura da democracia. E se estamos hoje no Conselho Federal de Medicina, como médicos, é porque nós já estamos fazendo esse prognóstico. Estão querendo romper uma lei importante no Brasil, que é da democracia, onde que todos nós, e principalmente a criança e adolescente, que é metade da população brasileira, é um investimento no futuro desse país. Então, eram superpoderes. Olha só o poder que nós
disseminamos para a criança. Esse indivíduo se chama exterminador do futuro. Como é isso? Como exterminador do futuro? Então, qual é o papel das mídias? E agora eu gostaria de prestar atenção para vocês. Eu chamei a mídia para estar aqui. Eu chamei a Agência Nacional de Direitos da Infância, a Rede-Ande, aqui em Brasília, e que me enviaram vários documentos. E eles me pediram, doutora Evelyn, fale com o Conselho Federal de Medicina. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Me mostraram vários documentos. Os documentos estão todos disponíveis, em que eles mostram que a mídia é para informar, para comunicar, para divulgar os fatos, os acontecimentos, mas a mídia não faz a reflexão sobre as causas e as consequências, ela não faz uma análise do cenário, do contexto, ela não trabalha as questões de ética, devia trabalhar, porque existe, inclusive, éticas no próprio jornalismo, e nós não fiscalizamos isso como uma sociedade. Existe o que nós chamamos, e não sou eu que estou falando, quem está falando é uma agência de mídia, a diluição entre as fronteiras do jornalismo, entretenimento, informação, colocando em xeque a credibilidade e a liberdade de expressão. Então, existem distorções ideológicas, político-partidárias nesse país, e a gente sabe disso quando existe uma coisa chamada escola sem partido, quando a gente está vendo escolas partidas por balas perdidas. Então, quais são os interesses? Então, repetindo o básico, crianças e adolescentes são suprapartidárias, crianças e adolescentes são sujeitos de direito. 4.000 anos nós estamos tentando falar isso. Aqui estão todas as violações dos direitos da mídia brasileira. São 10 aspectos, 4 deles envolvem crianças e adolescentes. Os documentos, violações de direitos da mídia brasileira estão à disposição para quem quiser ler. Então, chegamos ao momento que não é só a questão de saúde pública. Há uma epidemia de Zika, crianças que nascem com microcefalia. Não estamos falando sobre falta de vacinas no posto. Não é só isso. Nós estamos falando de uma saúde comunitária em cada favela desse país. Nós estamos falando de grotões de miséria ainda existentes nesse país. Nós estamos falando de uma saúde coletiva, de um grupo humano de criança e adolescente. Estamos falando mais amplo ainda, de uma saúde digital. E estou terminando. Cheguei aqui, estou aqui em Brasília, estou dividindo com vocês a minha angústia, o meu sofrimento em 40 anos exercendo pediatria no Brasil com criança e adolescente. Qual é o nosso papel? Qual é o papel do Conselho Federal de Medicina? Dizer que violência está na pauta do país, porque está matando nossas crianças e adolescentes. Essa é a violência estrutural que é a maior. Nós temos que falar isso para o público. Nós temos que falar isso abertamente para o público. Nós temos que fazer treinamentos profissionais nas nossas universidades. O pediatra, infelizmente, tem que aprender a lidar com a violência. Ela está no dia a dia, no ambulatório, no nosso consultório. Nós temos que trabalhar a educação e saúde também para criança e adolescente. E um breve 1 minuto, nós estamos fazendo um evento dia 21 e 22 de novembro, na próxima semana, no Rio de Janeiro, esse mundo digital. Ética, segurança, saúde, educação de crianças e adolescentes no mundo digital. É o 3º evento, já com professores dos Estados Unidos, de Portugal, que estão vindo aqui nos ajudar. A gente tem uma epidemia de saúde pública, de violência, e agora também no mundo digital. Então, nós temos que falar, não é só sobre a violência, nós temos que trazer à pauta, à agenda, o dia todo, proteção. Crianças precisam de proteção para crescer saudavelmente. Tão simples quanto isso, né? Então,
campanha, sim, sobre prevenção de riscos à violência, mediação de conflitos, desarmamento. Não é possível que no Brasil nós temos as armas todas a cada esquina, né? E campanha sobre a construção da paz. Só se fala sobre violência se nós soubermos construir a paz. E isso tem também todos os documentos acessíveis da Organização Mundial de Saúde, organizações das Nações Unidas com quem nós trabalhamos. E, principalmente, a importância de se fazer o trabalho intersetorial. O Conselho Federal de Medicina precisa trabalhar com outros profissionais da sociedade, não só advogados, direitos, jornalismo. Nós temos que mudar a maneira como a criança e adolescente é tratada na mídia. Nós temos que falar, esses são as pessoas que estão construindo o país. Elas precisam do nosso respeito como sujeitos de direito, mas também como proteção. Então, nós temos que ter um posicionamento da sociedade geral e também da sociedade médica a respeito de uma coisa básica, dignidade humana. Nós não estamos só sobrevivendo, nós queremos viver de uma maneira digna. Então, é não à violência de todos os tipos, e sim à saúde de crianças e adolescentes do Brasil. E quero terminar com o que eu chamo o binômio mãe e filho, que tem que ser protegido. E isso é o Gustav Klimt, uma fotografia que passa pelas culturas e pelas gerações. Obrigada.